Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 28 de outubro de 1934, lição 4. O padrão de vida do cristão. Efésios capítulo 4, verso 17 a 27 e capítulo 5, versos 15 a 21. De sorte que digo isto, e testifico no Senhor, para que não mandeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós, não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos vistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 5, versos 15 ao 21. Portanto, vede como andais prudentemente, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Texto áureo. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. Resumo da lição. O que não faz parte do padrão da vida cristã. O sentimento de vaidade, verso 17 e 18. Dissolução e impureza, verso 19. Mentira, verso 25. Dá lugar às tentações do diabo, verso 27, embriagando-se com vinho, verso 18, que é o padrão da vida cristã. Aprender de Cristo, versos 20 e 21, despojar-se do velho homem, verso 22, ser renovado no Espírito, verso 23, ser revestido do novo homem, verso 24, falar a verdade, verso 25, prudente e sábio para remir o tempo, Efésios 5, versos 15 a 17, ser cheio do Espírito Santo, verso 18. Edificação espiritual, verso 19. Sempre render graças a Deus, verso 20. Humildade, verso 21. O homem, estranho a Deus e com seu entendimento entenebrecido, julga-se muita coisa e, daí, nasce-lhe a vaidade. E a esta seguem a dissolução e impureza. O homem que se julga grande coisa, logo acha que pode fazer o que quer, e assim dá lugar às paixões e impurezas. Belsazar sabia que a sociedade estava cercada, mas a vaidade fê-lo oferecer um banquete que se realizou debaixo da maior dissolução e impureza. Ele e seus amigos beberam vinho e deram louvores aos deuses pagãos. Mas qual foi o resultado de tal loucura e dureza de coração? Belsazar perdeu o seu reino e a sua vida naquela mesma noite. O espírito da mentira não combina com a vida cristã, porque tem a sua origem no maligno, que é o pai da mentira, João 8,44. E os mentirosos não terão parte no reino de Deus, Apocalipse 22, verso 15. Um dos principais sinais da vida cristã é aprender daquele que é a nova vida. Porém, logo segue ao ensino o desejo de se ficar livre das práticas do velho homem e de ser despojado do velho homem. Mas, como o velho homem tem a sua sede dentro do coração ou do nosso espírito, a necessidade de haver renovação no espírito, para depois seguir-se o revestimento do novo homem. Justiça e santidade são as vestes.
A obra de Deus precisa começar dentro do homem para, depois, se manifesta por fora, na vida. Se o coração tem aceito a verdade, a boca também falará a verdade, e a ação do crente será com prudência e sabedoria, que vem do alto. O seu tempo não será gasto em coisas vãs, mas antes será remido e usado para executar a vontade do Senhor. O cristão foi comprado por bom preço e, por isso, é servo do Senhor. O servo não tem direito de usar o seu tempo como quer e para satisfazer os seus desejos, mas o seu tempo é do Senhor e, portanto, deve ser usado para a glória do seu nome. Para o cristão poder usar o tempo para a glória de Deus, é necessário que ele seja cheio do Espírito Santo. Os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, foram impedidos de sair do serviço do reino de Deus antes que recebessem o poder do alto. E quando receberam, foram cheios do Espírito Santo. O cristão de hoje igualmente precisa desse poder para que a sua edificação seja espiritual. Como lemos em capítulo 5, verso 19, assim Deus sempre será glorificado. Uma das virtudes preciosas da vida cristã é a humildade. Nunca podemos ficar demais humildes. Mas alguém pode usar a capa de humildade e deixar a soberba das coisas espirituais florescer debaixo dela. Destes, o cristão deve afastar-se.